Paulo diz em Romanos que, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não nos ama porque nos apresentamos a Ele porque somos perfeitos. Deus nos ama simplesmente porque Ele nos ama, porque pertencemos a Ele, porque somos criaturas dEle, porque fomos feitos por Ele e para Ele. A nossa vida deve ser uma constante glorificação do seu nome. Ainda quando éramos pecadores, Ele nos amou. Tem muita mãe que ama o seu filho quando ele é gerado. Tem outras que constroem o seu amor durante a gestação. Tem outras que de fato tem o ápice do amor quando a criança está em seu colo, quando a criança está sendo gerada de fato. Mas Deus nos ama ainda como pecadores, antes que fôssemos formados, antes que fôssemos perfeitos. Ele nos amou. A gente fica querendo demais que o próximo seja perfeito, quando nem Deus precisa de nós perfeitos. A gente quer casar com a mulher perfeita, com o homem perfeito, quer o professor perfeito, quer o trabalho perfeito, quer a posição perfeita, mas Deus não exige de nós perfeição. A gente tem que viver no mínimo no mesmo padrão que Deus exige de nós. Sede santos porque eu sou santo. Mas Ele não obriga a ser santo. Buscai a santificação. Vivei de glória em glória. Vivei em minha presença. Entra no quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. E aquele que busca o teu pai em secreto, encontrá-lo-á. Vamos parar de querer perfeição das coisas, quando Deus não precisa da nossa perfeição. Ele só precisa da nossa presença diante dEle. As coisas não precisam ser perfeitas, porque Deus não precisa que sejamos perfeitos para estar na presença dEle. Ele só precisa da nossa disponibilidade, levantar a nossa fé, nossa mão e declarar que Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Quer viver o máximo de Deus? Quer viver o relacionamento com Ele? Quer viver a intimidade com Ele? Levanta a mão e declara que Ele é o seu Senhor e Salvador da sua vida. Eu conheço uma pessoa que disse assim: eu vou aceitar Jesus um dia, mas eu preciso parar com esse pecado. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, aceita Jesus com o pecado, e só precisa querer mudar. Não precisa ser perfeito para estar na presença dEle, mas vem imperfeito mesmo, vem sujo, mas vem melado todinho, porque só Jesus tem o poder para lavar de todo o pecado e entregar branquinho na presença dEle. Não tem lavagem, não tem banho que tire o nosso pecado. Só o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos lava de todo o pecado. A cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar consigo. Ei, Deus nos amou, e por conta disso Ele nos deu o seu Filho. O João capítulo 3 versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sofreu a perda do seu Filho porque nos amou. Vocês entendem isso? Que porque Ele nos amou, o seu Filho morreu. Imagine você amar alguém a tal ponto que você esteja disposto a viver a perda do seu filho. Mas não tem amor certo. Eu não tenho nem filho ainda, eu digo que como homem não tem amor certo que me faça perder o amor do meu filho. Mas não tem como, macho. Deus amou tanto a humanidade. Eu queria ficar repetindo isso toda noite. Deus amou tanto você, que Ele entregou o Filho dele
por você. Deus sofreu porque te amou. Estamos dispostos a sofrer para retribuir o amor de Deus. Eu falei semana passada sobre perseguição. Estamos dispostos a sofrermos pelo Evangelho, pelo amor de Deus, para retribuir o amor dele. Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus nos amou tanto que Cristo, além do sofrimento do Pai, sofreu em nosso lugar. Deus nos amou tanto que o seu Filho, ele se destituiu da glória e se encarnou. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Deus nos amou tanto que o seu Filho se esvazia da sua posição de Deus, entra numa forma de carne, se humilha, se entrega. Jesus não deixa de ser Deus. Ele não perdeu a sua autoridade como Deus, até porque como homem ele venceu a morte. Mas ele se esvazia da sua posição, da sua glória, da sua posição de Deus nos céus, para viver como homem por minha e por sua causa. Deus nos amou tanto que Deus se encarna para morrer por nós. A gente não quer nem ceder o lugar para o irmão sentar. A gente não quer nem ceder a posição. A gente não quer nem ceder a liderança do departamento. O que a liderança do departamento significa comparado à glória nos céus? A gente não quer ceder qualquer coisinha por orgulho, porque eu sou. O que é que a gente é além de falho e pecador? Mas Deus nos amou tanto que ele se esvazia da sua posição e se encarna para morrer por mim e por você. Deus nos amou tanto que em sua vida como homem ele sofre aquilo que deveríamos sofrer. Isaías capítulo 53, versículo 5 a 7 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus Cristo, ele paga um preço, ele morre por nós, as nossas transgressões transpassam a sua vida, e por amor ele nem abre a boca para reclamar. Deus nos amou tanto que o Pai sofreu, o Filho encarnou, o Filho sofreu simplesmente por nos amar. Pensa aí agora,
por um momento em silêncio, que Deus sofreu, o Filho encarnou e sofreu por nos amar. É esse amor que nos alcançou. É esse amor que quer alcançar você, que ainda não foi alcançado. É esse amor que você nunca sentiu do seu pai e da sua mãe, mas que sente de Deus. É esse amor que você pede que o próximo lhe dê, mas o próximo não tem capacidade de lhe dar esse amor, porque só quem pode é Deus. O amor que você procura no álcool, o amor que você procura nas drogas, o amor que você procura no cigarro, o amor que você procura no próximo, o amor que você exige do próximo, você não vai alcançar em lugar nenhum, se não for na presença de Deus. Porque tem gente aqui que é crente, é salvo, é servo, mas não entendeu ainda o amor de Deus. Tem gente que crente, salvo, que ainda não se libertou do pecado, e quando abre a porta e entrou no quarto em secreto, não foi para buscar a Deus, foi para alimentar o pecado, foi para tentar se preencher de algo que ainda não conheceu o amor de Deus. Ei, o amor de Deus está aí para você. Não vamos ficar tentando preencher a nossa vida com o pecado, com as coisas passageiras. O amor de Deus está disponível para mim, para você, até que Ele venha. Jesus, Ele é o agente da reconciliação. Versículo 18, 19 e 21 do texto que lemos no início, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez, Cristo, pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, em todo momento do plano da salvação e da reconciliação, Ele é o agente, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a única opção, Ele é aquele que levou sobre si a responsabilidade de gerar e de ser a ponte, a ligação da reconciliação entre nós e Deus. Gente, passam anos, passam milênios, passa o tempo que for, nasce um monte de líder religioso, nasce um monte de líder filosófico, nasce um monte de líder de guerra tentando procurar o caminho, tentando procurar a vida, tentando entender a verdade, quando Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só é através dele que chegaremos ao Pai. João capítulo 14, versículo 6 diz: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei, Jesus não mostra simplesmente o caminho, Ele é o caminho. De fato, Ele nos ensina qual é o caminho. É só ler Marcos 12, Lucas 20, Ele nos ensina o caminho. Jesus, Ele nos guia no caminho. É só ler Lucas capítulo 1, versículo 79. O escritor aos Hebreus vai dizer que Ele nos consagrou um novo e vivo caminho.
Mas Jesus só pode nos ensinar o caminho, nos guiar no caminho e nos consagrar um novo e um vivo caminho, porque Ele é o próprio caminho. Jesus não precisou passar no caminho antes para conhecer a direção, Ele é o próprio caminho. Jesus não precisa colocar no GPS para não se perder, porque Ele é o próprio caminho, a direção do Pai. Jesus não precisa olhar o mapa para conhecer o caminho, para vocês entenderem por onde vai. Ele é o caminho. Ei, tome a sua cruz e siga-me. Onde eu pisar, pisa também. Onde eu for, vai também. Por onde eu desviar, desvia também. Por onde eu subir, sobe também. Por onde eu descer, desce também. Porque eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai e acessar o Pai se não for por mim. Não é pastor, não é sacerdote, não é gente que canta, não é político nenhum, não é direita, não é esquerda, não é nada, é só Jesus.